As pessoas precisam entender que tem alguma coisa errada. E o erro não está no tratamento do médico na doença, o erro está na prevenção. As pessoas não têm o hábito de se prevenir, o hábito de cuidar antes que ocorra o problema. Então, eu sou um ativista da prevenção cardiovascular justamente por conta disso. Eu quero abrir o olho da sociedade mostrando que o melhor caminho não é o tratamento, e sim a prevenção. E como é que faz essa prevenção? Boa, ótimo. Vamos lá. Eu falo com todo mundo que a doença cardiovascular, ela não é uma doença simples. Então, por exemplo, assim, quando você tem uma doença viral, por exemplo, é um vírus que causa a doença. A doença cardiovascular, ela é uma doença que tem uma série de fatores envolvidos nessa doença. Então, ela é uma doença poligênica, não é só um gene envolvido nisso, são vários genes do nosso genoma que estão envolvidos na doença cardiovascular. Tem influência da microbiota intestinal, então a microbiota intestinal influenciando na doença cardiovascular. Jura? Temos é sério, e tem muita coisa. Ó, temos fatores de risco assim conhecidos, né? Por exemplo, tabagismo, sedentarismo. O sedentarismo é o segundo maior fator de risco relacionado à doença cardiovascular. E no Brasil, só para você ter uma ideia, 50% das pessoas são sedentárias. Então, estimular a prática de exercício físico é fundamental para a gente prevenir a doença cardiovascular. O tratamento dos fatores de risco, né? Os fatores de risco mais comuns, hipertensão, diabetes, qualidade do colesterol, que é diferente da hipercolesterolemia que todo mundo prega por aí. Ah, tem colesterol alto e pronto, acabou. Não é assim, a gente tem que avaliar a qualidade do colesterol. Enfim, a gente tem várias coisas juntas, entremeadas, para chegar no desfecho final, que é a doença propriamente dita, né? E a doença cardiovascular, quando a gente fala de coronariopatias, que eu falei ali que eu sou especialista em coronariopatias, é justamente a formação daquela placa de gordura ali dentro da artéria e que vai culminar no infarto, né? Então, isso é o que mata as pessoas. Então, por exemplo, muita gente pergunta assim, Túlio, mas você é cardiologista, por que você fala tanto de diabetes? Porque diabetes, ele leva a uma série de inflamações, de disfunção no endotélio vascular que vai culminar na formação dessa placa de ateroma. Todo mundo acha, e isso é um mito que foi criado há muito tempo atrás, em 1970, por um pesquisador norte-americano, que a doença, por ser uma placa de gordura, ela vem do consumo de gordura, né? Todo mundo relaciona isso assim, tá comendo muita gordura, então por isso você está com o coração entupido. E hoje em dia a gente já sabe muito bem pelos estudos que essa não é uma correlação verdadeira. Os estudos mais recentes que correlacionam dietas ricas em gordura, eles são negativos para desfechos cardiovasculares. Ou seja, não é o consumo da gordura, claro, que gordura de boas fontes, que vai causar a doença cardiovascular, e sim outras causas. Por exemplo, primeiro eu queria saber, você falou assim, o fumo é a segunda maior causa de doença cardiovascular. Qual é a primeira? Não, o sedentarismo é a segunda, o fumo é a primeira. O tabagismo o fumo é a primeira, o sedentarismo o tabagismo é o fator de risco principal, mais relacionado com o desfecho cardiovascular. O segundo vem o sedentarismo. Todo mundo acreditava que o segundo seria o diabetes e tudo, mas é o sedentarismo mesmo. Porque o sedentarismo ele está envolvido na base dos outros fatores de risco. Porque o paciente sedentário ele tem uma maior tendência a se tornar diabético, ele tem uma maior tendência a ficar hipertenso, ele tem uma pior qualidade do colesterol dele. Então, tudo isso envolve o sedentarismo como um agente central nessa história, levando à obesidade também, que é um fator de risco bem importante. E o que é o colesterol de boa qualidade? Beleza, isso aí é complexo, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira... Porque a gente olha lá o número, colesterol total. Aí tá bom, você fala, oba, né? Mas eu não sei Então, se ele é isso que é baixa que é alta qualidade, não? Não, de jeito nenhum. Eu falo o seguinte, ó, Leda, que muito mais importante do que os números do colesterol é você conhecer a qualidade desse colesterol, tá? Você pode ter colesterol baixo, mas ruim, oxidado, e você pode ter colesterol alto, mas bom e prevenindo doença cardiovascular. Então, aquele númerozinho do colesterol total, ele não quer dizer absolutamente nada. Jura? Quando você vai avaliar as frações do colesterol, que tem o HDL, o LDL e o triglicérides, ali você já começa a ter um pouquinho de dica das coisas. Por exemplo, se você tem um HDL alto, provavelmente você tem um pouco mais de chance de ter um bom colesterol. Mas não necessariamente, porque esse HDL alto ele pode ser um HDL disfuncionante, que não esteja funcionando de maneira adequada.
E a mesma coisa acontece com o LDL. Todo mundo fala assim, o LDL é o colesterol ruim, é o vilão e tal. Ele também pode estar alto, mas ele pode ter uma qualidade boa e não causar doença. Porque esse LDL ele pode ser grande. Se o LDL for grande, ele não consegue penetrar no endotélio vascular e causar doença. E se ele for pequenininho e denso, ele entra mais fácil e é oxidado mais fácil. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas pegando ali o colesterol total e as frações, você começa a ver um pouquinho já com relação a isso. Existe um exame um pouquinho mais específico que é acessível a todo mundo, que são as apolipoproteínas. A apolipoproteína é um constituinte da membrana desses colesteróis. A gente tem a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. A apolipoproteína A é a apolipoproteína boa, é a que está correlacionada com o transporte reverso do colesterol. Pensa assim, ela vai conseguir ir lá onde está depositado o colesterol ruim lá, pegar aquele colesterol e levar de volta para o teu fígado, fazendo uma limpeza. Então, quanto mais a apolipoproteína A, melhor. A apolipoproteína B, eu brinco que é B de bosta, desculpa o termo jocoso, mas é bom para as pessoas lembrarem. A apolipoproteína B faz esse transporte ruim. Ela pega o colesterol e deposita na artéria. Então, quando a gente pega e mede as apolipoproteínas, a gente já consegue inferir se esse transporte está sendo efetivo ou não. E no Brasil, desde Mas esse exame não é 2019, pedido, né, normalmente, em check-up. pois deveria. E aí tem um outro exame agora que é melhor ainda. Desde 2019 a gente Meu tem isso no Deus. Brasil, que é o subfracionamento do colesterol. Nesse exame, ele mede para você, assim, ó, a Leda tem muito LDL. Mas ele mede para você assim, ó, Leda tem muito LDL, mas tem pouco LDL pequeno e muito LDL grande. Ele me dá o tamanho das moléculas do seu LDL. E aí, com esse tamanho das moléculas, eu consigo falar assim, tá alto, mas fica tranquilo, que tá bom. Ou então, por exemplo, nem tá alto, mas tá muito ruim, tá oxidando. E a gente consegue medir também a taxa de oxidação. Existe exame para medir taxa de oxidação do colesterol. Enfim, Caramba. tem muita ferramenta, né, para a gente poder utilizar, mas as pessoas não sabem utilizar tanto essas ferramentas. Isso é bem Mas, importante, assim. e essas ferramentas estão disponíveis no Brasil? Sim, todas elas. A polipoproteína A e B, aquele exame que eu te falei que é complementar o Uhum. colesterol, todos os convênios cobrem, tá? Isso é coberto por convênio. Ah, é? Isso é É, bom. o subfracionamento do LDL e do HDL que não, aí não é coberto pelo convênio, mas o valor não é tão absurdo. Gira em torno de mais ou menos R$ 300 esse exame. E é um exame que define muita conduta para a gente na prática clínica. Então, pode ser utilizado na prática clínica com maior frequência, né? Mas esse outro que o convênio cobre também ajuda você a definir alguma Muito, coisa, né? muito, sem dúvida, sem Isso é dúvida. bom Ele, porque não tem custo para a pessoa, né? Além do que ela com já certeza, paga de com convênio, certeza, né? com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele já é bem importante para ver a questão do transporte do colesterol, já ajuda bastante. E você falou do intestino e o coração. Ó, o cérebro e o intestino eu já fiz entrevista desde sei lá, desde quando? Há muitos anos que eu falo desse assunto, converso com o Murilo Pereira hoje em dia sobre isso. E, enfim, já conversei com vários médicos, mas essa questão ligada ao coração nunca conversei. Eu Como é que fiz uma você. live, Qual é eu essa fiz relação? Como é que é Eu fiz isso? uma live na segunda-feira passada, justamente com o Murilo Pereira, que eu tenho Ah, profunda é? admiração também por ele. E a gente Ele conversou sabe justamente muito. sobre isso. Sabe demais, é um monstro, né? Sabe muito, muito mesmo. E a gente conversou justamente sobre isso. O papel do microbioma intestinal na inflamação do nosso corpo e como que essa inflamação, porque o que acontece? Isso é uma coisa importante, por isso quando eu falo que eu sou ativista da saúde cardiovascular, acaba sendo um ativista da saúde como um todo. Porque o que acontece? A base das doenças crônicas no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, nos seres humanos de maneira geral, ela está relacionada com o processo inflamatório. Então, tudo que inflama o nosso corpo aumenta o risco de doença cardiovascular, mas aumenta o risco também de câncer, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente trata o intestino, a gente não está tratando só o cérebro ou só o câncer, a gente está tratando todo, o organismo como um todo. E essa é uma tendência muito forte na medicina hoje em dia, de avaliar o ser humano como um todo, sabe? Eu sou cardiologista, mas eu não consigo enxergar só um coração, só um vaso, só uma artéria. Esse coração, essa artéria, ele está dentro de um corpo. E quando a gente faz uma anamnese bem feita, quando a gente avalia o paciente de maneira completa,
A gente consegue ver isso muito nítido, assim, que a saúde anda em conjunto como um todo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!